A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 10, que tem como título A Renovação Cotidiana do Homem Interior. Nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista aqui do terceiro trimestre do ano 2023, e agora, na lição número 10, nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que, assim, observando as lições anteriores, que você já deve ter estudado aí, é um tema que casa muito bem com o conteúdo da revista, né? Porque nós vamos falar agora de algumas consequências de tudo aquilo que a gente estudou. Por exemplo, a gente falou nas lições anteriores sobre algumas ideologias contrárias à fé cristã, falamos sobre aborto, ideologia de gênero, várias outras coisas aí, e muita gente fica preocupado, meu Deus, com esse mundo de pecado, como que eu vou viver nesse mundo? E essa lição vem oferecer uma resposta para isso. Então, eu acho que a gente precisa realmente entender como que nós devemos nos posicionar e nos relacionar com tudo isso, né? Eu convido você a assistir essa aula aqui até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção, e nessa aula eu vou contar com a participação de um pastor convidado. Bem, deixa eu explicar aqui. Nós tínhamos o vídeo de destaque, aí nós paramos com o vídeo de destaque, começamos o podcast, e semana passada eu avisei, né, gravei o vídeo de destaque normal, como era antigamente, e expliquei que nós vamos voltar com o vídeo de destaque normal, natural, o jeito que acontecia. Porém, nós já tínhamos convidado um pastor Rony para participar conosco. Ele participou de um podcast numa lição anterior e já tínhamos convidado ele, já estava tudo certo. Então, assim, eu resolvi manter aí a minha palavra com ele. Então, ele vai participar comigo nessa aula. Então, vai ser uma aula aqui com nós dois. Basicamente, eu vou entrevistar ele, mas eu vou também participar, ministrar. Então, eu convido você a assistir até o final. Tenho certeza que vai ser uma bênção. A gente vai aprender muito aqui. Bem, vamos lá. Eu vou adicionar ele aqui. Vou adicionar ele para que ele possa participar com a gente. Tá? Pastor, seja bem-vindo. Pastor não, na verdade ele falou que ele é evangelista, né? Mas Correto. para mim, pastor, evangelista é uma coisa só. Ele é formado em teologia, tem mestrado em teologia, está fazendo doutorado em teologia, tem um conteúdo de excelência, tem livros publicados. Ele pode até mostrar o livro dele depois aí. E também tem um material dele que a gente vai disponibilizar no EBD em Foco. Já estávamos conversando aqui sobre um curso que ele vai gravar para o EBD em Foco. Então, assim, tem muito a contribuir com a gente nessa aula e também futuramente aqui, né, com todos que participam do EBD em Foco. Então, pastor, se apresente aí para que todos possam lhe conhecer melhor. Eu tô gravando um local que tem um galo cantando aqui. Eu não sei se está saindo na gravação esse galo, mas se Sim, tiver, sim. me perdoa por isso. É bom que fica sendo um clima mais rural, vamos dizer assim, né, o Everson? Pois é. Eu concordo nunca tenha vivido assim, morado em zona rural, mas trago assim lembranças muito preciosas da minha adolescência, que sempre ia à casa da minha avó e passava o período de férias lá quando eu era adolescente, né? Então era zona rural mesmo, foi um período muito bom. Ô Oh, Everson, boa legal. noite, querido. Paz do Senhor, satisfação estar com você aqui. Minhas saudações também a todos os internautas que irão assistir, que irão aqui acompanhar. E tô falando aqui, gravando aqui do Espírito Santo, Everson. Eu moro aqui na cidade de Cariacica, sirvo aqui na Assembleia de Deus. A nossa igreja é a Assembleia de Deus de Itacibá. Nosso pastor é o pastor Lanime Jardim, manda aqui meu abraço para ele também. E fico muito feliz por esse espaço, por poder contribuir. Fico feliz que o conteúdo também compartilhado aí possa ser usado pelo EBD Enfoque, que seja muito útil a todos que vão explorá-lo, que vão lê-lo. O desejo, como diria o apóstolo Paulo, o bom desejo do meu coração, né? Então, vou usar essa expressão paulina aqui, que o material possa ser muito útil. E aproveito até para convidar também a todos os seguidores do EBD em Foco, se me permite aproveitar aqui também o espaço para divulgar o eu tenho hoje duas atividades principais na internet, que é o blog Teologia e Vida. O endereço é www.teologiavida.com, tudo junto mesmo, né? www.teologiavida.com. Lá também tem muitos conteúdos para download disponíveis, artigos, apresentações de aulas, palestras, é, artigos científicos para leitura, que eu tenho publicado também em periódicos acadêmicos. Está tudo disponível lá também. Tem muita coisa disponível lá para os internautas. E o meu canal no YouTube, Everson, que tem sido também um espaço
muito bacana para a gente compartilhar conteúdo teológico, que é o Repensando o Meu Cristianismo. Aproveito para convidar também os internautas a visitarem lá, e agradeço a você aqui pelo espaço, pela possibilidade de poder também apresentar o nosso trabalho aqui. Amém, amém, obrigado. Então a gente está aqui nessa parceria realmente para, né, divulgar mais material, né, de conhecimento teológico e para os professores da EBD que querem se aprofundar mais aí no conhecimento bíblico, né. Bem, então vamos lá, vamos começar aqui a nossa aula. Então, você que é Mãos na professor da massa, né? EBD. Oi? Mãos na Daqui massa, a né, pouco. É, Everson? mão na massa, mão na massa. Você que é Vamos professor da lá. EBD já deve ter assistido aí o meu primeiro vídeo, se não assistiu, recomendo assistir. O meu primeiro vídeo, foi postado terça-feira pela manhã, tá no nosso site ebdenfoco.com e também no nosso canal do YouTube, um vídeo que eu gravei com um slide, inclusive você pode usar esse slide na sua igreja. Então, acesse nosso site ebdenfoco.com, né, lá você vai conhecer o nosso conteúdo de assinante, então tem muito conteúdo de qualidade lá. E aí, nesse primeiro vídeo, eu passei por cada tópico e subtópico, explicando a lição na íntegra. Aqui é o vídeo de destaque. Então, quem está acostumado já sabe, a gente destaca alguns pontos. Eu vou me esforçar para seguir a sequência da revista. Às vezes a gente vai dar um pulo para um ou outro tópico mais na frente, quem sabe voltar um pouquinho, mas a ideia é seguir a sequência aqui, destacando os principais temas da lição. Então, eu vou começar aqui fazendo umas perguntas para o Rony, e ele vai respondendo e eu vou interagindo com ele aqui. Tá, vamos lá. Assim, nessa revista, nós estudamos sobre a cosmovisão do mundo em relação a vários temas. A gente falou nas lições anteriores aí sobre o espírito da Babilônia, foi a lição número 1, falamos sobre o perigo do ensino progressista, ideologia de gênero, aborto, dentre outros temas que foram tratados. Qual a importância dessa lição, a lição número 10, no contexto dessa revista como um todo? Olhando para esses temas, todas as lições anteriores, qual a importância dessa lição? Perfeito, perfeito. Uma vez que o autor da revista, Eberson, ele coloca alguns desafios possíveis para a igreja na contemporaneidade, na pós-modernidade, particularmente eu gosto muito da expressão pós-modernidade, e a lição aborda também a questão da secularização, então acredito que é pertinente falar sobre isso também, ou trazer esse termo aqui para o nosso diálogo. Eu entendo que a lição ela tem sim uma importância, porque toda a revista ela vai colocar desafios com os quais a igreja se depara na atualidade. E a lição 10 em si é uma lição que fala de esperança, é uma lição que fala de renovação do homem interior, é uma lição que nos remete, inclusive, a textos bíblicos, e em particular na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, e que é, inclusive, uma epístola muito sugestiva, é uma epístola carregada de muita pessoalidade. O apóstolo ele está escrevendo com muito sentimento, com muita paixão, vamos dizer assim. O apóstolo Paulo, ao que parece, ele era bem passional nos seus escritos, né? A gente lê os textos paulinos e alguns são bem carregados dessa paixão. Então é um texto importante, porque ele está lidando com ataques à sua índole, ao seu ministério, ao seu caráter, mas ele ali busca justamente se fortalecer no Senhor, se fortalecer no Espírito, e ele vê um sentido para o seu trabalho, para o seu ministério, para a sua ação missionária, para além dos sofrimentos com os quais ele se deparava, com os quais ele precisava lidar. Eu não vejo, Eberson, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios e os textos nos quais ele trata então sobre esses sofrimentos, esses desafios com os quais ele se deparou, como um convite ao masoquismo religioso. Eu acho que são questões que a gente precisa distinguir. É que às vezes, Eberson e todos que nos assistem, nós evangélicos, a gente trata a questão do sofrimento meio como se fosse algo satisfatório, né, e fosse uma condição a qual nós devamos exaltar. Eu entendo que isso é um equívoco. Que bom é, por exemplo, Eberson, que um missionário vá ao campo e ele tem as melhores condições, ele não precise passar por perseguição religiosa, ser massacrado, ter a sua casa apedrejada, não. Mas se isso acontece como um fato da vida, como uma condição com a qual ele tem que lidar, então é interessante a gente olhar para o texto bíblico e pensar que na palavra de Deus nós encontramos uma mensagem de esperança, de fé, de fortalecimento. Então, não podendo evitar os sofrimentos que me acometem, né, eu me fortaleço no Senhor, eu sigo adiante e nós, enquanto igreja, portanto, nos fortalecemos no Senhor para lidar com esses desafios que, por vezes, se colocam diante de nós na sociedade.
Entendi, muito bom, porque tem muitas pessoas que têm o sofrimento como um fim em si mesmo, como se o objetivo fosse sofrer, né? Exatamente, E eu acho que esse não é o caminho. A gente não tem que ficar achando que a vida cristã é sofrimento, tem que sofrer, a dificuldade é padrão. Não, se não tiver o sofrimento é melhor, né? Até mesmo exato, porque as promessas de vida eterna que a gente tem são promessas de bênção, de descanso, exato. né, de viver bem, né? Eu lembro do meu avô, eu achava graça meu avô, ele ia para a igreja católica e ele ficava debatendo com o padre, né? E o padre falando para ele: olha, seu Pedro, o céu é um lugar de descanso, a gente vai para o céu. Aí ele falava assim: olha, padre, se for para eu ir para o céu e lá não tiver uma foice para eu roçar juquira, para eu trabalhar, eu não vou. Então É, ele, de certa forma, meu avô não estava errado, porque eu também acredito que a gente vai sim trabalhar lá no céu, né? Vai né, ter e sim para atividades, ele era né? uma fonte de prazer, né, Emerson? O trabalho, interessante, Mas a interessante. gente também não tem que ficar achando que sofrer é bom, né? Porque do jeito que ele falava, roçar juquira no sol quente não é uma coisa muito boa, não. É, entendi. Mas é isso, né? A vida cristã, ela, no caso, assim, a gente vai muitas vezes se submeter, ou se submeter não, Claro, né? Encontrar situações que vamos ter que passar por algum tipo de sim, sofrimento, né? Então, assim, o escritor da revista aborda isso no tópico 1, né? Ele fala, né, que o crente, muitas vezes, por defender o evangelho, né, ele vai para perseguição, né, ele vai passar por algum tipo de sofrimento. A gente tem essa passagem de Coríntios, 2 Coríntios 4, de 11 a 18, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe, uma lição, uma passagem que é explorada dentro da lição. sim, Enfim, uma das citações da lição assim é a seguinte, dessa passagem, né? 2 Coríntios 4, 16, parte A. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Bem, eu acho que aqui dá para a gente falar sobre a questão da perseguição, mas antes de entrar nessa questão mesmo do sofrimento da perseguição, gostaria de saber o que você acha sobre essa questão do homem exterior. O que Paulo está querendo dizer claro, sobre homem exterior aqui? Tanto que mais na frente tem um contraste com o homem interior, se você já quiser abordar tudo de uma vez só, aí fica à claro. vontade. Perfeito. Boa, Everson, boa pergunta. Parece que aqui existe um paralelo, talvez não um paralelo direto, talvez isso esteja mais, seja mais indireto, porque está na mentalidade da cultura greco-romana a ideia platônica. É claro que quando a gente lê os textos bíblicos, e no caso, em particular aqui, segundo aos Coríntios 4, 11 a 18, que é justamente a leitura bíblica em classe, o Everson, você tem determinadas afirmações em Paulo que são específicas, né, e que não necessariamente se encontram na filosofia platônica. É importante eu ter esse cuidado aqui, até para que eu não leve ou não conduza platonismo para dentro do texto bíblico de maneira imprópria e que talvez não se verifique, né? Pois Só não, Everson. uma intervenção aí. Claro. É bom explicar um pouco o que é essa filosofia platônica e tal. Pode Isso, ser que tenha alguém perfeito. aí que não. Não, vamos chegar lá, vamos chegar. Ah, tá. Perfeito, a sua observação é boa, porque, basicamente, no platonismo, Eberson, você tem se estabelece um dualismo. O que é isso? É uma contraposição entre o material e o material, entre o corpo e a alma. E de modo que Platão, assim como outros pensadores gregos, eles entendiam que a alma de fato estaria, ao sair do corpo, ela estaria se libertando. Então, ou seja, morrer seria uma libertação para a alma. E o corpo, algumas vezes, ele é inclusive associado a uma espécie de fardo, de peso. Então, quando a gente lê esse texto paulino, parece que isso está em mente, parece que isso está em voga ali, porém com algumas diferenças. Por exemplo, Paulo, ele cria na ressurreição do corpo. Então o corpo não necessariamente ele é visto como algo apenas negativo. Isso aqui é muito interessante na teologia do Novo Testamento, né? Então ele olha para o corpo, ele vê o corpo como uma dimensão do ser humano que vai ser restaurada por Deus na ressurreição. Né? Então ele olha para o corpo e sim, ele vê no corpo esse homem exterior que se deteriora em função de tribulações,
enfermidades. Noutros textos, ele vai expressar, inclusive, ali, ele fala do seu espinho na carne, que diversos biblistas, inclusive, acreditam que pode ser um problema de visão. Então existem algumas discussões em torno disso, algumas hipóteses. Então esse homem exterior, ele se deteriora no sentido de que o corpo vai lidando aí com as limitações que os sofrimentos impõem, que a própria vida impõe, né, que no caso o foco da passagem aqui é sofrimentos, né, então sofrimentos pelos quais ele está passando, mas isso não necessariamente compromete o homem interior, ou seja, Paulo, na sua dimensão de relação com Deus, na sua dimensão de relação com o Espírito Santo. Eu queria, antes de concluir aqui, Herberson, destacar, porém, uma coisa, que eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter nessa lição, é que o autor, ele parece, talvez eu não vou afirmar que essa é a intenção do pastor Douglas, mas ele, da forma como ele escreve, ele parece distinguir essas duas dimensões do ser humano, como se o homem exterior fosse um e o homem interior fosse outro. Talvez eu não tenha compreendido adequadamente, né? Mas se for nessa direção, Everson, eu colocaria aqui uma ressalva. Eu acho que é muito importante a gente olhar para o ser humano de forma holística, não entendendo que o homem interior é um e o homem exterior é outro. Não. São dimensões do ser humano que se complementam e que, inclusive, na teologia do Novo Testamento, elas estão juntas, elas não são separadas, né? Como no platonismo, é o que a gente tem lá no platonismo. Então, nesse sentido, você tem uma distinção interessante na teologia do Novo Testamento, porque o corpo será ressuscitado, o corpo é parte desse propósito escatológico que converge em Cristo, né? Então, ele volta à vida no corpo, é diferente de reencarnação, é uma outra crença, também uma crença muito antiga, presente nas religiões orientais, mas a crença na ressurreição cristã, ela é muito distinta, né? Ela é bem peculiar, inclusive, do cristianismo, eu diria, em certo sentido, porque justamente prevê que o indivíduo volta à vida, mas volta pela ressurreição no mesmo corpo, não é outro corpo, né? Então aqui você tem uma dinâmica bem interessante para a gente considerar, e concluo dizendo, Eberson, da importância da gente olhar para o ser humano aqui, ou essa antropologia, pensando o ser humano como um todo, de maneira holística, e isso nos permite, inclusive, estabelecer diálogo com outras áreas de conhecimento bem interessantes que nos ajudam nesse ajuste, vamos dizer assim, ou a lidar com essa interioridade, né, de que Paulo fala aqui, que é uma questão bem interessante para a gente pensar também. Pois é, essa questão de ficar fazendo distinção de corpo e alma, como se fosse esse dualismo mesmo Uhum. platônico, né? Tem que ter cuidado, porque eu recebi mensagem de alguns irmãos perguntando sobre isso, né? E na lição anterior, nós já falamos sobre isso. Eu já deixei isso bem claro, mas mesmo assim fica essa dúvida. Então, vamos reforçar. Não vamos separar o ser humano, como se ele pudesse existir separado a alma do corpo. É, Na lição anterior, eu já discordei um pouco do escritor da revista, porque ele defende a tricotomia e eu já fico um pé atrás com a tricotomia. Eu já falei que, para mim, alma e entendi. espírito, tudo indica no texto bíblico que é uma coisa só, né? E, e aí, quando a gente fala do corpo, a gente também tem essa tendência de colocar né, o corpo como, às vezes, como inferior, às vezes como superior. Inclusive, a revista cita um trecho de um livro, deixa eu ver se eu encontro aqui, eu achei muito estranho, deixa eu ver se é nessa, eu acho que é na O Everson, anterior. Oi. enquanto você localiza, me permita, eu acho que uma outra problemática muito interessante também para a gente considerar e que a gente precisa relativizar é que nessa visão que se tem, muito tradicional, né, entre os evangélicos, sejam eles pentecostais ou não, na teologia calvinista, então isso é muito forte, né? O corpo ele é sempre visto associado ao que é ruim, ao que é mal. Lembra inclusive uma ala do gnosticismo, né, lá nos primórdios da era cristã, que via sempre a matéria como má. Eu acho isso extremamente problemático, né? Nos levou, inclusive, a olhar para tudo aquilo que está relacionado ao corpo sempre de maneira muito pejorativa. Então, você frequentar uma academia para cuidar do corpo, não, isso é vaidade, é pecado, né? O sexo, você desfrutar do sexo, falar
de sexo, não de maneira libertina, mas falar da sexualidade humana como uma dimensão importante da nossa existência, que tem profundas implicações sobre nós, já gera desconforto em comunidades de fé, né? Então, mas por quê? Isso é uma herança, né, religiosa, teológica, de sempre associar o corpo àquilo que é ruim, né? Mas é interessante a gente olhar para o texto bíblico e perceber que, por vezes, o corpo ele é colocado, na verdade, numa condição em que ele é parte do plano redentor de Deus, né? E não necessariamente ele precisa ser estigmatizado. Entendi. Achei aqui a citação, é na lição anterior, um trecho do livro da Nancy Pearce, Nancy Sim, Pearce, é isso mesmo, Ama Teu Corpo. Ela fala assim, ó, em certo sentido, o nosso corpo tem primazia diante de nosso espírito. Afinal de contas, o corpo é a única maneira que temos para expressar nossa vida interior, para expressar nossa vida interior ou para conhecer a vida interior de outra pessoa. O corpo é o meio pelo qual o invisível é feito visível. Será que eu não entendi o que ela quis dizer ou tá errado esse negócio de dizer que o corpo tem primazia diante do é, espírito? perceba, Everson, assim, seria interessante ler todo o trecho, né? A gente não tem tempo aqui para isso, é claro, né? Você pegou uma citação, mas ela coloca Uhum, uma ressalva, né? Acho que é importante considerar isso também, num certo sentido. Então, eu sugeriria tentar entender, de fato, esse contexto maior dentro do qual ela fala, né? Que às vezes o autor ele pega lá uma citação e traz, e a gente acaba olhando para essa citação de maneira descontextualizada, né? Sem ver o todo ali no qual uhum. ela fala. Então é um cuidado aqui para a gente ter, né? Eu acho que seria interessante considerar o texto dentro da sua estrutura ali, né? Do conjunto maior no qual ele se insere. Entendi. Não mas fica a informação aí valiosa, né, para a questão de Sim, não exaltar ou minimizar, né, um corpo, ou enfim. Mas vamos lá, Paulo fala assim, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Que corrupção é essa? Ele está falando de pecado nessa passagem ou ele está se referindo às tribulações, dificuldades? Como é que é aí? perfeito. Boa pergunta, Emerson. Acredito que não tem que ver com o pecado. Acredito que tem que ver mais aqui mesmo com os sofrimentos pelos quais ele passava. E, inclusive, ele usa até uma expressão bem emblemática, porque ele vai dizer: olha, nós estamos sujeitos à morte, mas o nosso sofrimento, a nossa morte, para vocês é vida. E aí, lá no versículo 17, ele vai dizer, inclusive acredito que corrobora justamente essa ideia de que ali ele está falando de sofrimentos, porque ele vai dizer: olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então, ele está olhando para essa vida futura, para essa vida vindoura, e ele percebe que o sofrimento pelos quais, os sofrimentos no plural mesmo, pelos quais ele estava passando, isso haveria de ter um, tinha de algum modo uma finalidade didática, tinha uma utilidade na sua trajetória, na sua existência. Convenhamos, Everson, se de um lado nós aqui não valorizamos o masoquismo, o que eu estou chamando aqui de masoquismo religioso, essa supervalorização do sofrimento, e ao ponto, às vezes, das pessoas parecerem ter prazer no sofrimento, mas, noutra mão, Everson, a gente não pode deixar de reconhecer que o sofrimento, por vezes, ele tem uma finalidade didática para nós. Nós aprendemos com as situações que colocam para nós alguma condição de sofrimento, seja uma enfermidade, uma perseguição ministerial, problemas no trabalho, enfermidades com as quais a gente tem que conviver ao longo da vida e que não tem cura. Eu, por exemplo, Emerson, convivo com um problema de zumbido no ouvido, né? Já fui no médico, o médico, e tal, olha, e a gente fica assim, então, e isso gera incômodo em você, às vezes afeta a sua rotina, outros que convivem com doenças muito mais graves, né? Então, isso vai de fato deteriorando o seu corpo. Eu me lembro de uma palestra em vídeo que eu assisti do pastor Antônio Gilberto. Eu gosto muito de citá-lo, foi um teólogo que eu li muito e me influenciou bastante na minha formação religiosa. O pastor Antônio Gilberto, ele fala num vídeo, assim, foi até muito engraçado, né? Ele falando que o ser humano até os 40 anos, ele está subindo a montanha. Depois dos 40, ele está descendo a montanha, né? Então, eu tô com 39, Everson, então ainda tô na E subida, quase chegando no topo. Daqui a pouco eu tá começo a chegando no descer. topo depois. Eu tô chegando no topo. Então, assim, é um fato da vida. Você já começa,
por exemplo, na casa dos 20 anos, eu ficava 30, 40 minutos no saco de pancadas sem maiores dificuldades. Ô Emerson, hoje eu sobrevivo 15 minutos, né? Então, assim, e olhe lá, porque já tem um tempo que eu não treino, meu saco está até encostado aqui. Então, a gente começa a perceber que o corpo ele vai declinando, né? A vitalidade, o vigor. Pastor Abraão de Almeida também escreve sobre isso num de seus livros. Ele chega a dizer que, acho que com 17 ou 21 anos, a visão já começa a declinar, né? Então, a vida vai colocando para a gente, viver em certo sentido é sofrer. Então, se não, de um lado eu não idolatro o sofrimento, no outra mão eu reconheço que o sofrimento é parte da condição humana. Os filósofos já perceberam isso, né? Bem lá atrás, no século XVIII, Soren Kierkegaard, o filósofo da angústia, né, o filósofo dinamarquês, ele vai escrever sobre angústia. Depois nós temos Martin Heidegger, no século XX, um grande filósofo alemão, um dos maiores do século XX, e ele vai tratar da questão da angústia no ser humano, o vazio do existir, né, e aí ele trabalha justamente a noção de uma existência autêntica e reflete justamente sobre a condição humana. Então, esse vazio que é inerente ao ser humano. Então, a gente precisa, de fato, lidar com a realidade do sofrimento e entender que podemos aprender com o sofrimento, que ele pode ter uma finalidade didática e que, sendo parte da condição humana, nós podemos, inclusive, aprender com ele e usar isso para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento. No caso de Heidegger, é muito interessante a contribuição que ele dá, Everson, porque ele vai, de algum modo, indicar para a gente que a nossa existência caminha, de fato, para o fim, mediante um fato que está posto para todo ser humano, que é a morte. Então eu não posso evitar esse fato, a morte é um fato, ela vai se dar, mas não podendo evitar esse fato, o fato morte, sabendo que eu estou indo ao seu encontro, eu posso modificar a minha existência no agora, enquanto tenho vida, buscando uma existência autêntica. E aí você vai ter, inclusive no século XX, um grande pensador que foi contemporâneo a Heidegger, que foi um grande teólogo, um biblista do Novo Testamento, que é Rudolf Bultmann, né? Infelizmente muito criticado no Brasil de maneira muito irresponsável, diga-se de passagem. Bultmann foi um grande teólogo, a gente não concorda com todos os resultados, né, do seu trabalho, tá tudo bem, mas não dá para negar que Bultmann foi um grande teólogo, e ele vai dialogar, Eberson, justamente com o pensamento de Heidegger, né? E ele vai ver no Evangelho justamente a possibilidade desse existir autêntico, dessa existência autêntica que se dá pelo encontro com o Evangelho, pelo encontro com Cristo. Então, olha que atualização interessante que ele faz, né? Que contextualização interessante que ele faz da mensagem do Evangelho, dialogando com a filosofia e buscando tornar a mensagem do Evangelho relevante para o homem moderno, que é um homem marcado por racionalismo, por avanço da ciência, já não é mais um homem. O homem no século XXI já não é mais aquele homem que se comunica de maneira bem primitiva. Agora ele está usando rádio, né? Agora ele tem telefone, então a tecnologia. Imagine agora, né? Que estamos no século XXI, inteligência artificial. Então são questões assim, bem interessantes para a gente pensar nessa discussão, Eberson. Interessante, muito bom mesmo. Mas vamos avançar aqui, Claro. voltando a falar dessa questão do sofrimento, da perseguição por causa do evangelho. A gente sabe assim que os apóstolos eles sofreram bastante, né? Eles foram muito perseguidos por defender o evangelho. Há quem diga que no Brasil existe cristofobia, né? Ou seja, seria uma certa perseguição, né, para quem crê em Cristo. Você acredita nisso? Existe perseguição religiosa no Brasil? O que você pode falar sobre isso Sim. aí? Ô Everson, mais uma boa pergunta. E é bacana porque a gente atualiza, inclusive, o conteúdo nos permite conectar, né, o conteúdo da lição com algo bem atual, bem recente, bem real na sociedade. A sua pergunta é importante. Eu acredito que existe sim, Everson, cristofobia, e eu iria adiante. Eu acredito que existe. Bom, eu já me apresentei no início como membro da Assembleia de Deus, sou pentecostal a minha vida inteira, sou pesquisador do pentecostalismo, meu objeto de estudo no doutorado na PUC-Rio é hermenêutica pentecostal, então eu vou além, Everson, acho que existe inclusive uma pentecostalfobia no Brasil. Os pentecostais são muito discriminados por vezes, são incompreendidos. Você vê pessoas, inclusive com projeção nas mídias, na internet, elas gozam, né, de uma visibilidade, tem muitos seguidores.
e por vezes nós vemos elas tecerem comentários de maneira muito irresponsável, né, como nós vimos aí o caso de um pastor reformado, que por ocasião dos 109 anos da Assembleia de Deus, ele fez um comentário no Facebook, que aquilo, na verdade, foi fruto de preconceito tosco, irresponsável, né, de uma pessoa que vai ali, e eu não estou aqui atacando a pessoa dele, tá, Everson? Mas a Uhum. atitude eu entendo ser livre para criticar, né? E nem acho que aquela atitude ele define a pessoa dele, né? Ele é mais do que tudo aquilo que aconteceu. Mas a atitude em si, a meu ver, foi muito imprópria e é fruto dessa perseguição religiosa. Ela existe, que existe entre religiosos, inclusive, Eberson, né? Uhum. Mas eu acredito, Eberson, que essa perseguição religiosa ela existe como um fenômeno que está para além do cristianismo. Então você tem também outras religiões não cristãs. Eu sou professor de ensino religioso aqui em Cariacica, né, então pesquiso um pouco sobre, a gente ouve, lê sobre isso também. Então você tem outras religiões que também lidam com a questão da perseguição religiosa. Agora, uma outra questão que eu queria destacar, Emerson, eu vou ser um pouquinho, talvez eu seja um pouco polêmico para alguns aqui, eu acho que uma parte disso também, Everson, é fruto de uma paranoia religiosa. Eu vou dar um exemplo que aconteceu recente agora de um pastor evangélico que ele vai durante um culto e ele incentiva a sua comunidade de fé a matar pessoas homossexuais. Depois ele tentou passar pano, ele tentou amenizar, mas não. Eu vi o vídeo na íntegra e ele está convidando a sua comunidade de fé a matar pessoas. E alguém me perguntou, Eberson, e eu compartilho com vocês aqui agora a minha opinião. Rony, você viu lá, rapaz, o pastor está sendo perseguido? Eu falei, não, mano, ele não está sendo perseguido. Né, ele tem que ser preso, porque talvez, não sei se eu posso dizer ser preso, não sei se é essa a punição prevista na legislação para esses casos. Mas o que eu quis dizer, Eberson, foi o seguinte: ele tem que responder à justiça pelo que ele fez. E não é porque é o pastor A que falou isso. Ah, Rony, mas você tem alguma coisa contra ele? Não, nem o conheço, nem acompanho o trabalho dele. Não é porque foi o pastor A que falou isso. Se fosse um pai de santo falando, se fosse um padre falando da mesma forma que ele falou, incentivando os seus liderados a matarem pessoas, eu diria a mesma coisa. Só que os evangélicos, ou uma parcela dos evangélicos, Everson, eles vão para a internet dizer que isso é perseguição religiosa. Não é perseguição religiosa. Né? Então aí eu vejo que há uma paranoia também instalada, em que tudo é uma conspiração. E assim, Eberson, eu ouço esse discurso há muitos anos, eu sou um homem, como disse, de quase 40 anos, eu não vejo uma perseguição sistematizada contra evangélicos no Brasil. O que eu acho que há são situações como essas que acontecem. O que eu acho que acontece é que nos níveis governamentais, assembleias legislativas, Câmara de Deputados, etc., se propõem pautas que os evangélicos são contrários a essas pautas, e está tudo bem, porque nós vivemos num país democrático, e por serem contrários a essas pautas que são propostas, muitos veem nisso uma perseguição religiosa, que eu também não acho que é uma perseguição religiosa. Eu acho que são pautas que são propostas lá e que são contrárias à nossa fé. Cabe a nós nos opor a essas pautas, mas não necessariamente entendendo que isso é uma perseguição religiosa, né? Então eu acho, o Everson, que há muitas variáveis aí envolvidas. Às vezes sim, às vezes eu acho que há perseguição religiosa, de fato, há discriminação, eu acho que por vezes há sim preconceito contra evangélicos, generalizações grotescas, né? Eu vejo algumas pessoas, inclusive, que na internet estão e que sim, elas se mostram cristofóbicas, né? Quando se referem, por exemplo, a igrejas evangélicas como zonas, eu estou usando a palavra aqui porque eu ouvi alguém usar essa expressão, tá, Weberson, para falar de igrejas evangélicas, quando trata todo o movimento como uma coisa só, de maneira reducionista, ou, às vezes, com generalizações grotescas, né? Quando enfatizam exageradamente escândalos no interior do movimento e tratam disso como se todo o movimento fosse assim, e nós sabemos que não é, Everson. Eu sou alguém profundamente desencantado com o movimento evangélico, e eu sou alguém profundamente encantado com o movimento evangélico. Por quê, Everson? Porque tem muito pilantra? Tem. Tem muito pastor ditador? Tem. Autoritário? Tem. Mas tem muito pastor que é homem de Deus, que é sério, que leva o pastorado a sério, que ama, que abriu mão de posições estratégicas na sociedade para cuidar de ovelhas. Né? Então, isso é o movimento evangélico. Então, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade
ao analisar esse fenômeno religioso que é tão amplo, né? E como também responsabilidade ao analisar essa questão da perseguição religiosa. Ela é uma realidade, ela existe, mas ela existe para além do cristianismo, e não necessariamente tudo que acontece em relação a pautas que sejam contrárias aos evangélicos configura perseguição religiosa. Assim, eu acho que todos aqueles, né, que realmente confessam Cristo como Salvador, né, todos aqueles que são fiéis mesmo ao Evangelho, que vão defender o Evangelho, de alguma forma, de alguma maneira, né, vai passar por algum tipo de perseguição, por algum probleminha ali. E só que assim, tem muito exagero, né? Como você falou, muitas vezes os crentes, né, querem se posicionar em relação a alguma coisa, acaba sendo ofensivos, como foi o caso do pastor Uhum. que você falou aí, né? Realmente eu também assisti a pregação e foi realmente aquilo que ele falou, né? E tem que ser punido, né, por aquilo, né? E assim, depois vem dizer que está sendo perseguido, né? Ah, porque eu estou sendo É, perseguido. Ah, porque eu estou sendo perseguido. Tem que ter um pouquinho de cuidado com relação a isso, porque nem sempre é perseguição, tá? Nem sempre. é, E Paulo, acho que é Pedro, se eu não me engano, é Pedro que fala, né, que a gente tem que se alegrar quando a perseguição é por causa do evangelho. Não estou lembrado mais a passagem, mas tem uma passagem de Pedro que ele fala nesse sentido. A gente vai continuar aqui, é depois eu Pedro. vou É procurar, Pedro, é. Bem lembrado, né? Emerson. É Pedro, de fato. Que ele fala assim, ó, quando você ser perseguido pelo fato de defender a verdade. Se tu Sim. estiver sendo perseguido por outra coisa, aí não compensa, não. Mas se estiver sendo perseguido por defender a verdade, aí sim é algo que vale a pena. É. E sabe o que acontece, Emerson? Você tocou num ponto nevrálgico aí, né? Você tocou num ponto crucial, que a gente muitas vezes aborda muito essa questão da perseguição aos evangélicos, mas sempre ancorada nessa pauta de costumes. E, no entanto, quando você olha, Emerson, para dentro do movimento evangélico, nós temos coisas que são muito piores acontecendo e não se faz uma autocrítica, né? Então você tem aqui no meu estado, por exemplo, isso é muito comum pastores assembleianos ocuparem cargos fantasmas em repartições públicas. E isso é tratado até com certa naturalidade, né? Então você tem alinhamentos que são feitos muitas vezes ao custo do bem-estar da sociedade, né? E alinhamentos igreja e política que são feitos que são contrários à lisura, à transparência, à ética, né? E a gente muitas vezes vai para púlpito, para internet, atacar gays, atacar o adolescente que transou antes de casar, que claro, a igreja ela tem o direito de se posicionar no que tange a moralidade cristã, né? Ela tem direito de ter uma posição sobre essas questões que eu coloquei. Claro, qualquer segmento religioso o tem, mas me causa estranheza isso, sabe, Everson? Porque está sempre ancorado nessa pauta de costumes e você tem questões muito mais sérias acontecendo, né? Aparelhamento de igrejas, famílias que controlam ministérios, igrejas, pastores que ficaram milionários às custas de doação de fiéis, e todo mundo está vendo isso e acha isso normal, e elegem essas pessoas como vozes proféticas, representantes dos valores familiares. É muito contraditório, entende, Everson? Então, É, são questões que a gente precisa levantar. Na condição de um evangélico, Everson, eu fico muito à vontade de trazer isso aqui à tona. Por quê? Porque o evangelho é isso. O evangelho é prezar pela verdade, pela imparcialidade. Então, se eu estou errado, né, a gente fala tanto disso, né, Everson, que o evangelho é confronto, mas é confronto para o outro, né? Então, quando é para mim, eu agora há pouco, antes de estar com você aqui, dobrei os meus joelhos, Everson, e falei com o Senhor: Senhor, eu tenho feito afirmações teológicas, mas eu posso estar errado, me corrija se eu estiver errado, né? Então, acho que a gente precisa olhar para dentro primeiro, antes de criticar o gay, antes de criticar o praticante de religião afro, antes de criticar quem quer que seja, a gente olhar para dentro e primeiro entender como estão os nossos caminhos. muito bom mesmo fazer essa autoanálise, né? Sim, E eu acho que a igreja cristã realmente precisa melhorar nessa parte, né? De fazer essa autoanálise e ver, né, essa autocrítica, né? E analisar nesse sentido aí, mas, enfim, é um caminho que a gente tem que tem é uma que, construção, né, Everson? É uma construir aí, né, a gente construção, está construindo verdade. esse caminho. Bem, vamos lá, continuando aqui dentro Claro. da lição, né, no tópico 2.
o escritor da revista, ele apresenta meio que uma solução, né, para o sofrimento e a perseguição, tá? No caso, ele apresenta basicamente 3 meios, assim, foi o que eu entendi, né. Ele fala Sim, primeiro do Espírito Santo que habita em nós, que nos fortalece, então isso já é uma força que a gente tem para suportar o sofrimento. Ele fala da esperança na vida eterna, então ele vai falar bastante dessa questão, né, de que não dá para comparar o sofrimento que a gente tem aqui com, né, a vida que a gente vai ter na eternidade com Cristo, né. E lá no tópico 3.3 ele fala das armaduras espirituais, ou as armas espirituais, que é lá em Efésios 6. Pelo menos eu entendi que esses 3 meios aí são usados para nós suportarmos, né, as tribulações. Comente um pouco sobre cada um deles, o que que você pode dizer aí? ah, claro, Emerson, vamos lá então. Esse ponto me parece também muito interessante, porque a, a vida cristã, na verdade, ela é uma, digamos assim, Emerson, a gente pode pensar a vida cristã como um conjunto de disciplinas que nós desenvolvemos e você vai praticando isso continuamente, então envolve um esforço de nossa parte, né? Então você vai crescendo, você vai amadurecendo nessa relação com Deus, nessa relação com o próximo, nessa relação com a comunidade de fé, nessa relação com a sociedade, mas esse esforço ele não prescinde da pessoa, da presença do Espírito Santo na sua vida, na vida do cristão. Então, eu prossigo, eu avanço, eu cultivo uma vida de oração, a oração é uma dessas disciplinas da vida cristã, eu leio a Bíblia com postura orante, devocional, mas tudo isso auxiliado pelo Espírito Santo. E isso é a caminhada de fé, né, Emerson? Então, essa é a caminhada de fé cristã. E essa caminhada, ela é alimentada por um fator que infelizmente hoje se perdeu muito na pregação, que é a questão da esperança. A esperança me move. Esperança, e aqui eu recorro a Mário Cortella, o filósofo brasileiro, há uma fala dele muito interessante quando ele diz que esperança do verbo esperançar, não é esperança do verbo esperar. No sentido de que eu tenho no coração uma viva esperança, nas palavras do apóstolo Pedro, uma esperança imarcessível, né? Acho que é isso, um arcaísmo, uma palavra bem antiga, quase não se usa mais, né? Ou seja, uma esperança que não murcha, uma esperança que não perece. Só que essa esperança no meu coração, Emerson, e todos que me assistem, ela me move no presente. Então ela provoca movimento, ela provoca vida. Perceba que a religiosidade do evangélico ela é muito marcada por pessimismo, né? Então, toda vez que a gente fala da segunda vinda de Jesus, a minha filha veio aqui conversar comigo. Minha filha tem 11 anos, a Esté, ela veio conversar comigo aqui agora há pouco, Everson, antes de nós estarmos aqui na transmissão. E aí ela veio, papai, eu vi na internet que a vinda de Jesus vai ser assim, o anticristo vai chegar e vai ter trombeta, tudo vai ser destruído. Então eu falei, minha filha, calma aí, vamos conversar, não é bem assim. Então, é muito carregado de um pessimismo, mas a religiosidade, a escatologia, né, do pentecostal, sobretudo, que é a escatologia dispensacionalista, que é muito carregada desse pessimismo. Só que quando você olha para o ensino bíblico, eu não estou aqui, Eberson também, é outro cuidado que eu quero ter, eu não estou aqui também romantizando o mundo, né? O mundo ele é uma sucessão de horrores. Nós temos aí guerras locais acontecendo, uma grande guerra acontecendo entre Rússia e Ucrânia, a possibilidade dessa guerra escalar, inclusive para um conflito nuclear, é real, especialistas têm falado isso, então a gente está vivendo aí um novo momento de tensão internacional, então eu não estou romantizando o mundo, mas eu não preciso torná-lo pior do que ele já é. Então acho que essa é a grande contribuição da mensagem cristã, porque é uma mensagem de esperança. Então eu lido com essas adversidades, eu lido com esses desafios, me fortalecendo em Deus. E aí eu chego no terceiro ponto, Ebson, que você citou. Você falou do Espírito que habita em nós, que nos fortalece, a esperança, que foi o segundo ponto, e depois essas armaduras espirituais que são citadas em Efésios 6, né? Que não são que não são aqui instrumentos para nos levar para uma espécie de guerra, de batalha, como se costuma dizer. Ali Paulo está usando essa noção, Everson, é uma outra coisa interessante também para a gente mexer com isso, porque a gente tem uma ideia muito forte da vida cristã, sempre associando a vida cristã ao contexto militar. Então o crente ele está em batalha. A gente tem inclusive hinos, né, clássicos nossos que são
verdadeiras marchas militares, né? Quando você ouve ser cantados na igreja, mas isso é problemático, porque as nossas armas não são carnais, né? As nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E quais são as nossas armas? Né? Mateus 5, 6 e 7. Se alguém lhe bater numa face, oferece a outra. Não devolva o mal com o mal, mas o mal com o bem. Se alguém te pedir para caminhar uma milha, vai com ele duas. Né? Romanos 12, são textos do Novo Testamento que são emblemáticos, né? Que fala justamente do proceder cristão pautado pela caridade, pela fraternidade. Então essa noção do crente como um soldado que vai para campo. Eu me lembro, Everson, de ter ouvido pregadores algumas vezes, isso meio que se tornou uma febre aqui nas igrejas da região, né? A igreja é o único exército que deixa os seus soldados para trás porque ela não para a sua marcha. Ora, se é assim, que pena que é assim, né? Porque isso não é coerente com o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é aquele evangelho que ensina, olha, o bom pastor deixa as 99 e vai buscar a ovelha ferida, né? Então essa ideia de combate, de vencer, de ferir, de matar os inimigos, né? A gente tem muito isso no imaginário do evangélico, mas é fruto de má exegese, porque ali o que Paulo está fazendo, na verdade, é aludir ao campo militar, ao universo militar, para falar da disciplina, para ilustrar, na verdade, é, comportamentos e práticas que fazem parte da vida do cristão e que são importantes para a sua vida com Deus. Né? E ali ele fala da palavra, ele fala da oração, né? Ele fala de outras características que estão ali, ou de outras práticas que estão ali em Efésios 6, que na verdade nada mais são do que disciplinas da vida cristã. Né? Como escreveu o pastor Cláudio Honor de Andrade numa revista de escola dominical há muitos anos. Então são disciplinas da vida cristã. Né? Então ele tá aludindo ao contexto militar para falar dessas disciplinas, porque o contexto militar valoriza de fato muito a questão da disciplina, né? Não só a disciplina, mas também aquela indumentária. Então, ele vai correlacionando ele de maneira muito interessante a essas disciplinas, tá? Então é importante a gente falar isso para que o cristão de fato ele possa então viver na vida e lidar com esses desafios que se colocam aí no mundo contemporâneo. Muito bom essa parte que tu falou de disciplinas, né? Porque, assim, a vida cristã, ela exige, sim, de nós algumas atitudes, né, voltadas, assim, realmente. Por exemplo, leitura da palavra, oração, Sim. isso é coisa específica da vida cristã. Quem vai fazer isso é um cristão mesmo, né? Ir ao culto, né? No caso, a igreja, congregar com os irmãos, confraternizar com os irmãos, né? Prestar um culto a Deus. Enfim, isso faz parte da vida cristã, isso tem que ser cultivado, né? Então, se você é um cristão, é importante sim você tirar um momento para orar, tirar um momento para ler a palavra, tirar um momento para visitar um irmão, para conversar sobre Jesus, sobre Bíblia Claro. mesmo, são coisas específicas. Não é que você vai passar 24 horas fazendo isso, né? Não é isso. Quando você visita um irmão para conversar sobre outro tema, qualquer tema, sobre trabalho, sobre filme, sobre séries, tudo bem, é tranquilo isso aí, você glorifica a Deus nisso aí também. Né? Sim. Mas tem um lado da vida cristã, né, que realmente é isso, entende? É você realmente participar ativamente de algo bem específico mesmo, tá? Bem específico mesmo, de Uhum. oração, de leitura da palavra, isso realmente faz parte mesmo da vida cristã. E essas disciplinas, elas nos fortalecem, né? Então, quando a Claro. gente realmente busca isso, a gente se sente mais motivado, a nossa se fortalece. Inclusive, eu tenho aqui, né, uma pergunta sobre batalha espiritual, então acho que a gente já pode entrar nesse tema, né? Então, para a gente encerrar aí, fala um pouco sobre a cultura secularista, que está lá no tópico 3.1, Assim. né, e sobre batalha espiritual, né? Existe, de fato, batalha espiritual? Então, o que que a gente Ah, pode falar sobre isso aí? se você me permite, Everson, deixa eu começar de trás para frente. Eu vou falar sobre a questão da batalha espiritual e depois abordo a questão da secularização da igreja. São assuntos Uhum. bem interessantes também. Olha, Everson, em relação à batalha espiritual, eu acho que a gente perdeu de vista assim, aspectos muito importantes da espiritualidade cristã que podem ser trabalhados, que podem ser explorados, e isso deu lugar na igreja evangélica brasileira a. Eu diria assim, talvez, Everson, vai ser até um pouco pesado o que eu vou dizer, mas tem a sua pertinência, né? Ah, isso deu lugar, na verdade, até mesmo a uma leitura muito infantilizada
do que é a vida com Deus, né, do que é essa caminhada com Deus. Quando eu penso a questão da batalha espiritual, eu quero me reportar a textos, eu não estou aqui negando a realidade do mundo espiritual, não é isso, eu acredito na realidade do mundo espiritual, mas aí quando penso esse assunto, eu acho muito interessante me reportar a textos, como, por exemplo, Gálatas capítulo 5, a gente pode citar aqui também ah, textos, eu mencionei que Romanos 12, que num certo sentido tem muito que ver com isso também, que são textos que falam, Romanos capítulo 7 é um texto importante que eu queria citar também, no sentido de pensar essa batalha como um esforço constante para que eu me melhore como cristão, como pessoa na vida. E ao fazer isso, isso há de refletir positivamente nas minhas relações. Numa pregação, Eberson, e todos que me assistem, que nos assistem, eu comentei uma vez, até citando uma frase que é atribuída, eu acho que a Mahatma Gandhi ou a Nelson Mandela, não tenho certeza, que ele teria dito assim: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, na medida em que eu trabalho, né, essa tensão que existe dentro de mim entre o que é certo e o que é errado, para falar aqui em termos freudianos, né, entre pulsão de vida e pulsão de morte, né, entre aquilo que é o fator desejante e aquilo que é o limite ético, né, e pensando-se ética aqui como a ética bíblica, ou seja, aquela ética que brota do amor ao próximo. Então eu faço ou deixo de fazer determinadas coisas por amor ao meu próximo. Eu não penso apenas em mim, eu não penso apenas na minha satisfação, mas eu me movo na vida considerando o meu semelhante que está ao meu lado, entendendo que as minhas escolhas, que as minhas ações, elas têm implicações reais, podem ter implicações reais na vida de outras pessoas, né? Por exemplo, o Everson está em pauta agora, está em alta agora, em alguns círculos, a discussão sobre poliamor. Então você imagina, você tem lá um grupo de pessoas que vivem juntas, que transam, e eu como um homem hétero aqui, né, fico ouvindo essas coisas e pensando, poxa, você está ali com várias mulheres, né, tá, é atrativo, mas aí você começa a levantar questões. E se uma dessas mulheres engravida? Né? Imagina para essa criança que vai nascer de uma relação assim. Então, é bonitinho no discurso, mas na prática você tem implicações seríssimas que são decorrentes de determinados comportamentos. Né? Então, existe uma galera, por exemplo, Eberson, que isso aqui não é discurso moralista. Né? Existe uma galera, por exemplo, que romantiza a maconha. Não, maconhazinha, eu fumo maconha há muito tempo, nunca senti nada. Sim, mas a maconha, ela é uma porta de entrada para outras drogas que podem devastar a vida da pessoa e da família. Né? Eu conheço pessoas de perto que têm problema com vícios, sabe, Everson? Isso no discurso é bonitinho, né? No discurso é legalzinho, mas na vida você tem implicações seríssimas e a gente precisa ponderar essas questões, né? Então, eu acho que a gente leva muito essa questão de batalha espiritual para um mundo espiritual que não é tangível para nós, que não é real, no sentido de que nós não podemos administrar isso, é nesse sentido que eu estou dizendo, né? E a gente fica vendo anjo o tempo todo, demônio o tempo todo, e quando na verdade nós temos questões na vida que cabem a nós ponderar sobre elas, agir sobre elas, e por vezes a gente acaba não refletindo sobre isso, né? Então, essa discussão aqui, Everson, ela é muito interessante, ela é muito importante, né? Porque há questões que estão na nossa administração fazer. E a gente fica preocupado com. Eu me lembro de um amigo meu, pastor, Everson, que chegou para mim e falou: Rony, eu aprendi que você tem que dar ordens aos anjos, né? E eu fiquei, mas como assim, mano? Então, quando eu vou orar para uma pessoa endemoniada, eu começo a determinar que o anjo faça isso e faça aquilo com ela. Então, são questões que você ouve assim, aí você fala, caramba, a que ponto nós chegamos, né? Porque é uma pessoa séria, uma pessoa bem intencionada e que acredita realmente nessas coisas, né? E leva isso para a comunidade de fé, a nível de púlpito, inclusive. Eu acho que seria muito mais produtivo, Everson, se esse mesmo pastor e tantos outros espalhados pelo Brasil trabalhassem com as suas comunidades de fé questões como, por exemplo, saúde emocional, inteligência emocional, sem esvaziar a pregação evangélica do seu cerne, que é falar de Jesus. Né? Eu não quero confundir
a pregação evangélica com discurso psicanalítico, psicológico, não. Mas são questões que eu estou colocando aqui, que tem que ver com o comportamento humano e que ajudariam muitas pessoas. E a gente acaba gastando o nosso tempo falando batalha espiritual, anjo para lá, demônio para cá, símbolo disso, símbolo daquilo, e que isso está acontecendo numa esfera e que não nos toca, que não nos atinge na vida, de fato. Né? Então acho que são questões interessantes para a gente pensar. E com relação a esse processo de secularização, Emerson, eu vou ser bem sintético aqui, porque minha resposta já está longa, né? Mas a questão da secularização da igreja, a gente precisa ponderar algumas coisas. O primeiro ponto, Emerson, é que a gente precisa entender como cristãos que nós vivemos num mundo que é plural. Então, por vezes, o que a gente trata como secularização, na verdade, é um processo inevitável. Nós estamos inseridos numa sociedade que é secular, que não é cristã, e está tudo bem. A gente não precisa olhar para a sociedade lá fora, por ela não ser cristã, e ver nisso uma ameaça à igreja. A igreja, ela historicamente tem coexistido numa sociedade ou em sociedades que não são cristãs. Né? E devemos lembrar, inclusive, que lá fora tem pessoas praticando firmemente valores humanos que são tão sólidos quanto nós aqui dentro no cristianismo. Né? Embora o cristianismo ele tenha dado também uma contribuição ímpar nesse sentido em diversas sociedades. Né? E um outro aspecto interessante, Everson, para concluir, é que falar de secularização significa pensar também a contribuição da igreja para esse processo de secularização. Quem parece abordar esse assunto, se eu entendi corretamente o artigo dele, é o doutor Rudolf von Sinner. Ele é um acadêmico da PUC Paraná, tive o prazer de ser aluno dele lá durante um semestre, e eu faço o doutorado, Everson, na PUC Rio, mas eu fiz um semestre como aluno especial na PUC Paraná. Né? Aí fiquei na expectativa da bolsa sair, a bolsa não saiu, aí precisei parar, e aí depois fui para a PUC Rio, graças a Deus deu certo, estamos caminhando, né? Mas nesse período lá com ele, nós tivemos acesso a um artigo científico escrito por ele, e foi muito interessante, porque ele parece dar a entender que a secularização também ela é um processo provocado pela própria igreja. Olha que interessante, né? No sentido de que a igreja, por vezes, ela acaba assimilando também determinados comportamentos, cosmovisões, modos de entendimento da sociedade e que ela acaba não contribuindo para que se estabeleça uma cosmovisão cristã, porque ela assimila esse modo de leitura. Né? Então você tem aí uma provocação interessante para a gente pensar também qual é o papel da igreja nesse processo de secularização, né, que ela tanto critica, né, mas ela acaba sendo também partícipe desse processo de secularização. Obrigado, Everson. Desculpa aí, fui prolixo, né? Não, não, tranquilo, a tua resposta é muito boa. Enfim, não consigo nem acrescentar nada aqui, tudo muito bom. Realmente, muitos ensinos, eles são desconectados com a realidade, né? Então, quando a gente fala de batalha espiritual, anjos, demônio, aquela coisa toda, e a pessoa fica, tá, mas o que que isso tem a ver comigo, né? Eu acho Exatamente. que essa Boa. questão da batalha espiritual, ela ser abordada, né, de forma mais bíblica, porque tem mais a ver comigo mesmo do que com anjos e demônios, né? Eu Isso acho aí, que isso aí. a gente tem que parar um pouco e pensar sobre isso, porque eu costumo dizer assim que a vida cristã, né, ter uma vida cristã é algo relativamente simples, não é muito difícil, assim, entende? Tipo assim, é acessível a todos, você não precisa ser estudado, você não precisa ter uma saúde plena, não, uma pessoa deficiente, ela pode ser um cristão pleno, 100%, tanto quanto uma pessoa que não tem nenhuma deficiência, uma pessoa que não sabe ler e escrever pode ser um cristão pleno, tanto quanto alguém Sim, que tem um doutorado, sim. né? Então, a vida cristã é algo, é simples, é você olhar para Cristo e imitar Ele. E às vezes as pessoas tentam complicar isso, né? Tanto É. complicar com tanta coisa, assim, e depois joga a culpa nos teólogos, né? Ah, isso é teologia e tal. Sobra pra E, gente ainda, né, Everson? a gente tá aqui, não, é isso não, a gente tá tentando falar para vocês aqui que é. Aí Paulo diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Algo simples, é viver em Cristo, é você imitar Cristo, né? Chegar próximo dele e o mais vai ser acrescentado. E assim, o que
o que eu vou fazer uma conclusão aqui, depois eu vou passar para você fazer a sua conclusão. Assim, diante de tudo isso que a gente tem estudado aqui nessa lição, né, sobre a questão, né, desses perigos, dessas doutrinas perigosas, né, que a gente estudou aqui, sobre várias ideologias que o mundo vai criando, o mundo cria um pecado novo, a cada dia, né, tem algo novo, algo diferente, e diante de tudo isso, eu acredito que o cristão, ele pode fazer a diferença nesse mundo, sendo exemplo, né, tendo uma vida exemplar, pregando Cristo, falando do amor de Cristo, né, e, assim, a gente não precisa desesperar, né? Tem gente que fica desesperado, como assim? Tudo está indo de mal a pior. Tem crente que não quer ter filho. Não vou ter filho num mundo como esse, está muito difícil. Eu fico vendo assim, olha, o mundo sempre foi difícil, as coisas sempre foram difíceis. Desde quando Jesus subiu aos céus, eu gosto muito dessa interpretação da presbiteriana. Eu acho que tem a ver com o aliancismo, não sei, que eles falam assim, que o fim dos tempos começou quando Jesus subiu aos céus. Ali começou o fim dos tempos. Tem gente que fala assim, não, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Não, o fim dos tempos já tem 2000 anos já. A gente está vivendo o fim dos tempos. Então, não, porque as coisas estão piorando. De certa forma sim, mas no passado também era muito ruim. Não, porque o pecado está mais intenso. Eu falei, eu sei que o pecado vai se intensificar, mas no passado também tinha pecado. Então, assim, a gente não precisa achar, né, que, não, porque eu não vou ter filho, porque eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Não, viva a sua vida normal, tranquilo. O mundo jaz no maligno, e quem está em Cristo, nova criatura vive no reino de Deus, tá, e está isento de tudo isso. Isento de tudo isso. Se você segue o evangelho de Jesus Cristo, ponto. Não tem que ficar preocupado com nada. Deixa o mundo se autodestruir. O mundo tá, não, o mundo tá no pecado, tá o pecado, esse pecado, aquilo, deixa para lá. Isso é o mundo. O mundo ele é assim mesmo. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus deixou isso bem claro para nós. Eu sigo essa linha de raciocínio. Então eu acho que essa lição ela traz esperança nesse sentido. Você não precisa se preocupar com tudo isso que está acontecendo, porque em Cristo você é nova criatura e vive no reino de Deus. Agora Entendi. contigo. Obrigado, Emerson. Não, prazer te ouvir, eu falei muito aqui. Ô, Emerson, eu, na verdade, concordo com você em diversos aspectos. Eu entendo que essa questão da piora do mundo, a meu ver, é uma questão para ser relativizada, Emerson. Porque no pós-guerra, de fato, o século de, vamos fazer um rápido passeio aqui na história, né? Século XVIII, você tem aquele ufanismo de alguns filósofos iluministas, né? Então a razão vai resolver todos os nossos problemas, todas as nossas crises. Então você tem século XVIII, XIX, você começa a ter avanços na medicina, na física, na astronomia. Entramos no século XX aí, portanto, já com um desenvolvimento científico considerável e muita coisa está acontecendo, descobertas estão acontecendo, só que toda essa ciência agora é usada pelo homem para matar o homem. Então você tem uma guerra de proporções mundiais que começa em 1914 e vai até 1918. Alguns historiadores falam em 30 a 40 milhões de mortos entre militares e civis. E depois o mundo sai da Primeira Guerra Mundial a um intervalo de tempo ali de um pouco mais de 20 anos, 1939, Hitler, governando a Alemanha, auxiliado por Stalin, da União Soviética, invadem a Polônia, dividem o país entre si, e isso dá início a um conflito, novamente um conflito de proporções mundiais, que vai se estender até 1945, culminando com a morte de 50 a 60 milhões de pessoas. Então, de fato, o século XX ele foi um curto século, né? Muita coisa aconteceu nesse período de tempo, porém, Everson, a despeito dessas tragédias, né, históricas, você vai ter já em 1948, se eu não estou enganado, um conjunto de nações que vão ali aderir a um acordo internacional que é relativo à afirmação de direitos humanos. Hoje, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, acho que são 30 artigos, se eu não estou enganado, ela é assinada pela maioria esmagadora dos países. É claro que os direitos humanos continuam sendo violados em diversos lugares do mundo,
mas muita coisa melhorou de lá para cá. Uma grande parcela da população mundial hoje tem acesso à água potável, à saúde básica, houve redução da pobreza em diversos lugares do mundo. Nós, hoje, Eberson, temos acesso à informação e mobilidade urbana. Se você pensa aí uma criança, um adolescente de 12, 15, a minha filha de 11, 12 anos, eu vi o Augusto Cury falando sobre isso, achei muito interessante. Ela tem acesso a uma quantidade de informações e mobilidade urbana que talvez uma pessoa que viveu no século XVIII, XVII, a sua vida inteira nunca poderia alcançar o que nós alcançamos hoje. Então você tem uma série de melhoramentos no mundo, e esses dias até é interessante, Everson, quando até contar uma historieta aqui rápida, engraçada, que terminou o culto, aí um irmão veio me cumprimentar, um dos obreiros da nossa igreja, e aí, varão, é só vitória? E ele falou isso porque ele já sabe qual é o meu posicionamento sobre isso, né? E eu brinco com isso, o Everson, e digo, né, que quando saudação típica do pentecostal, né? E aí, varão, só vitória? Quando algumas pessoas falam assim comigo, por vezes, Everson, eu respondo assim, não, nem sempre, varão. As derrotas são parte da vida, né? Quando você vai treinar judô, você aprende a levar uma queda. Na psicanálise, você aprende que o sofrimento é parte da vida. Na pedagogia, você entende que errar é parte do processo de ensino-aprendizagem. Então, isso é parte da nossa condição. Então, ele já sabe do meu posicionamento, aí chegou e falou, e aí, varão, só vai falou brincando, né? Aí eu falei assim, não, varão, nem sempre. Aí ele riu e tá falando, não, Rony, mas convenhamos, né? A gente leva, rapaz, a vida não é fácil, a vida é difícil. Aí ele veio com aquele pessimismo típico do evangélico. Não, varão, sinceramente também não vejo por esse lado. A minha vida é boa, eu gosto muito da minha vida e sinceramente eu espero que Deus me dê outros 40 anos de vida. Aí ele ficou assim, mas por quê, Everson? Esse é o ponto que eu quero chegar, né? Eu acho que a, a gente não deve romantizar o mundo, né? A gente não deve olhar para o mundo e fechar os olhos para as coisas desafiadoras e ruins que se colocam diante de nós, mas noutra mão, a vida é boa. A vida melhorou muito nos últimos anos, né? Eu acho que nós podemos explorar isso de maneira positiva, com racionalidade, com equilíbrio, né? E buscando, como você disse, trazer isso para si, entendendo que podemos dar a nossa contribuição. Se não para mudar o mundo, ao menos mudamos o nosso mundo interior e afetamos positivamente as pessoas que estão ao nosso redor. Tudo bem então, Rony, que bom, que maravilha. Então, assim, a gente já passou aí pelo menos aqui no meu relógio está mais de 1 hora, depois da É, edição, eu não isso sei se aí. isso vai reduzir, né? Mas uma aula muito boa, muito completa, e eu acredito que o professor da EBD, né, que acompanhou aí, assistiu até o final, aprendeu bastante. Se você chegou até aqui, muito obrigado, que Deus abençoe grandemente sua vida. Não esqueça de dar uma olhada aí na descrição do vídeo, tem um material para download, a gente vai deixar muito material aí disponível para download, para você se preparar mais para a EBD, né? Acesse nosso site ebdenfoco.com, lá tem o nosso WhatsApp também, você pode mandar mensagem sempre que precisar, e mais uma vez, reforçando aqui, eu acredito que vai dar certo aqui a nossa parceria com o Rony, a gente vai ter mais material dele no EBD em Foco, né, e eu vou passar a palavra para ele, para se despedir de vocês, e é isso, a paz do Senhor, até a próxima aula. Ô Emerson, eu agradeço muito, queridão. Satisfação enorme estar com você aqui. Assim, louvo a Deus por esse espaço aqui no EBD em Foco. Só quero rapidinho, sem mais delongas, mostrar para todos os internautas aí que acompanham o trabalho do EBD em Foco, aproveitar esse espaço para divulgar a minha enciclopédia teológica numa perspectiva transdisciplinar, uma obra publicada em 2 volumes. Esse é o volume 2, Emerson. O volume 1 são 1.008 páginas, isso aí, 1.008 páginas. Esse aqui tem 846 páginas, e a obra completa compreende aí um total de quase 300 artigos e verbetes sobre temas gerais da teologia em diálogo com outras áreas de conhecimento, como a história, a pedagogia, a psicanálise, psicologia, dentre outras áreas. A obra está disponível no site da editora Reflexão, também na Amazon, e se vocês quiserem podem entrar em contato comigo também, se for possível deixar o meu contato, o meu e-mail, o Uhum. Everson, agradeço Sim, imensamente sim. aí, vai ser um prazer poder atender o pessoal. Obrigado, meu irmão, pelo convite, um prazer estar aqui, viu? Bem, obrigado, eu que agradeço, e é isso, até a próxima aula.